Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast Histórias de Orlando. Eu sou a Mari e comigo o aniversariante de dia 19, Rafael Sarmento. E aí, meu povo lindo, tudo bem? Hoje é dia 17 de agosto, Sim. Então é depois de amanhã, seu aniversário. Eu estou fazendo 25 anos. Com certeza! 25! 25 anos, muito obrigado a todos os ouvintes aí. 25, muito obrigado. É toque do Ricardo. Episódio 168, o último episódio foi 167 com Diego Cupelo ao redor do mundo, 2000 Forever. Perfeito, Nossa, hein? Perfeito. Ele fez todas as Disney Todas. do mundo e algumas Universais. Sabe das coisas. Universals. Amém. Perfeito. Fez De Tóquio. Fez tudo. Fez Diego, tudo. cara, foi muito maneiro. Se você não viu quando acabar esse aqui, por favor, você volta lá e assiste. Perfeito? Perfeito. Recadinhos e recadinhos sérios e importantes. Se você não sabe, nosso podcast tem uma agência de viagem chamada Parques Express. Comercializamos ingressos para todos os parques de Universal, SeaWorld. Guiamento virtual é com a gente também. Resort, seguro viagem. historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Perfeito. Sabe aquela novidade? Que agora, depois de 10 episódios, não é mais novidade. Que vai ter um personagem aqui no meio do episódio. Ele vai aparecer. Já apareceu Stitch, Mickey, Bernardo do Bernardo e Bianca, Simba. Então você vai me contar qual é o personagem que vai aparecer nesse episódio, tá bom? Conta aí a minutagem, enfim. Qual o momento que ele apareceu que eu quero saber. E onde, Show? né? E onde? Eu quero saber se dá pra ficar sem carro em Orlando. Não dá. Todo mundo que vai para Orlando aluga carro. Temos um parceiro, Trinos Rent a Carro. O escritório fica do lado do aeroporto, entrega o carro em mãos. Fala que vem aqui do História de Orlando e participa da promoção exclusiva. Alugando o carro por no mínimo 7 dias. Você ganha a locação da cadeira infantil ou escolhe os tipos de dados com internet. historiadeorlando.com.br/Trinos. Um beijo pro Bruno, que Sim. vos amamos, vos. Saudades, inclusive. Saudade do Bruno, empresa de brasileiro. Sim. Também estou com saudades de uma casa linda, maravilhosa, confortável. Outra brasileira, Elane é o nome dela, e a casa é Seu Sonho na Disney. Perfeito. O condomínio fica pertinho dos parques da Disney, 5 minutinhos de Walmart, uma reta só. Ficar em casa em Orlando é uma experiência maravilhosa, já ficamos algumas vezes. Aqui ou lá no YouTube tem um vídeo com um tour completo da casa. A casa tem 5 quartos, uma cozinha grandona, uma sala grandona, piscininha, pode ser aquecida ou não. historiadeorlando.com.br/Seu Sonho na Disney. Perfeito. Meu irmão, tô aqui, ó. Vapt-vupt. Corte seco. Corte. Tramontina. Corte rápido. É rápido, né? Seco. Eu Né? acho que é. Corte rápido. É que eu tô com a garganta aí, é seco. E essa gripe que não vai embora, hein? 4 semanas, Mas eu hein, acho que cara? agora ela vai agora. Eu acho que no próximo episódio já vai estar resolvido. Tomara. Tomara. Vai, agora respira e chama o nosso convidado Nosso maravilhoso. convidado é amigo da minha irmã. Não, da minha irmã. Não, da minha irmã. Minha irmã. Tu não Minha tem irmão? irmã. Não, Minha irmã. Não. Amigo Não da vai minha roubar irmã minha Juliana. não. Ju, um beijo, Ju. Minha Flusão, vamos ver o Flusão aí ganhar, já ganhou. Somos Se Deus campeões. quiser, já ganhou. Somos campeões há meses atrás. Vai, chama o amigo da minha Com irmã. vocês, Fritz. Muito bom, arrasou. Você toca aqui, sei das coisas, pô. Fez bem. Respeito. Fez bem, aprovei. Fritz, por favor, conta pra gente a tua história. A gente sabe que tem. Você trabalhou lá, né? Sim. Sabemos quais são. Sabemos não, temos ideia dos perrengues que você passou. Mas a gente sempre pede pros nossos convidados voltarem. O Fritzinho. Fritinho. Fritinho, vamos pro Fritinho. E aí, quis trabalhar lá desde novo? Quis ir lá, foi antes de trabalhar ou não? Como é que conta a tua história pra gente com relação aos parques? Então, como muitas crianças, eu cresci assistindo muito Disney. Muito, muito mesmo. Mowgli sempre foi um dos meus favoritos da vida. Desde criança. Minha mãe tem histórias falando que quando eu tinha, sei lá, 3 anos de idade, eu botava a fita cassete do Mowgli pra assistir. Eu assistia a fita inteira. Eu levantava do sofá, ia rebobinar a fita e assistia tudo de novo. E ficava assim o dia inteiro. Em looping. Pô, mas Mowgli Sem é parar. muito- Era aquele Mowgli o dia ali inteiro. era- É, mó legal. Legal. Aí, mas eu nunca tive, assim, esse desejo todo de ir nos parques e tudo. Mas em janeiro de 2014, o meu pai faleceu. Aí lá em casa, assim, conversando e tudo, eu, minha mãe e minha irmã. Aí a gente falou, vamos fazer uma viagem? Porque, assim, uma coisa que meu pai sempre falava pra gente era, todo o dinheiro que a gente juntar vai servir pra viajar. Aí, até então, a gente não tinha feito, assim, uma viagem tão grande assim. Mas
a gente falou, vamos juntar e vamos viajar. Aí eu e minha irmã, a gente falou assim, vamos pra Disney? Porque a minha mãe, ela fala que quando ela era criança, ela sempre quis conhecer o Castelo da Cinderela, que ela via, justamente porque nas fitas cassetes vinha aquela propaganda que tocava música emocionante com o castelo. Aí minha mãe falava muito que queria conhecer, aí eu e minha irmã, a gente decidiu ir mais pela minha mãe. E foi uma viagem maravilhosa. A gente foi em julho de 2014. E tudo que a gente fazia era... Julho de 2014. Julho de 2014. Calorzinho. Um momento vazio. Nossa. Um momento vazio também pra ir. Nossa! Não, porque a gente não sabia que ia ser aquilo tudo. Não tinha tanta informação. A gente foi sem muita informação. Assim, a gente foi com um guia turístico, daquele jeito tradicional, com a bandeirinha. Ficar lá os dias com a bandeirinha. Mas sim, a viagem foi boa, do jeito que tinha que ser, mesmo com aquele calor todo, mesmo chovendo todo dia, também horrível isso. À tarde, né? Era sempre no meio da tarde, começava a chover pra caramba. Na época, eu ainda peguei o show de fogos do Wishes, que não existe mais. Isso aí. Mas foi uma viagem maravilhosa. E durante essa viagem, em todo o parque que a gente ia, de tudo que a gente ia da Disney, eu falei assim, eu quero alguma coisa do Mowgli. Porque o Mowgli é a minha referência de vida. É o que mais me lembra o meu pai até hoje. Então, assim, eu preciso muito de alguma coisa do Mowgli. E na época, ainda não tinha saído o live action do Mowgli nem nada. Então, assim, tava muito embaixo. E então, eu não encontrava nada em lugar nenhum. Nenhuma loja que eu ia. Aí eu lembro que eu tava no Animal Kingdom. Acho que foi um dos últimos parques que a gente foi. A gente já tinha... Acho que foi o último parque da Disney mesmo que a gente foi. Não, a gente já tinha ido no Magic, no Epcot. Então, assim, a gente ainda não tinha ido no Hollywood Studios, mas no Animal. Foi quando a gente foi, eu falei, não, é o Animal Kingdom, deve ter alguma coisa, sei lá, do Balu, do Bagheera, alguma coisa aqui. Inclusive, meu parque favorito até hoje. Eu adoro o Animal Kingdom. Tá vendo? Merece meu respeito. Amo o Animal Kingdom. E na época, ainda não tinha a área do Avatar ainda. Acho que ainda tava construindo ainda. 2014. Foi 16, eu acho que inaugurou. Por aí. Aí, eu tava numa loja, aí eu também não tava encontrando nada. Aí chamei uma cast member que tava lá e perguntei, vocês têm qualquer coisa do Mowgli? Eu compro qualquer coisa do Mowgli que vocês tiverem. Literalmente, qualquer coisa. Se você achasse que uma estátua desse tamanho, eu ia comprar $400. Se ela tava com muita vontade de ter alguma coisa de Mowgli. Aí ela rodou a loja, ela chamou o manager dela. Aí o manager, ele chegou assim e tirou da Lineage. Ele falou, eu tenho esse pin do Mowgli, você pode ficar. Aí eu falei, quanto custa? Porque eu achava que ele tava me vendendo. Ele falou, não, é seu, pode ficar. Nossa, na hora que eu comecei a chorar, eu falei, posso dar um abraço? Eu nem lembro na época se eu dei um abraço nele. E... Nossa, mas foi incrível. E na época, eu ainda não sabia que existia o tal do Magical Moment, que os cast members fazem. Sim. Eu não sabia que isso existia. Eu achava que aquilo estava sendo mágico pra mim só por ser mágico. Me senti muito especial. Mas depois eu descobri que isso é uma coisa deles. Que eu não era tão especial assim. Quer dizer... É especial. Foi um momento mágico. Sim. Aí, nesse mesmo dia, foi quando a gente estava na fila do Safari. E aí eu encontrei uma cast member passando com aquela camisa do Park Greeter do Brasil, que é aquela camisa verde com a bandeirinha do Brasil. Aí eu falei, caramba, brasileiros trabalham aqui. Nossa, olha só que interessante. Não sabia disso. Aí eu lembro que a gente voltou pro Brasil e tudo. E eu não sei se foi no final daquele ano ou no início do ano passado. Eu tinha acabado de entrar na faculdade, em 2015. Aí eu descobri que existia o programa de trabalho na Disney, que é o ICP. Sim. E nessa época eu comecei a pesquisar um monte de coisa sobre CP. Aí, abrindo no YouTube, encontrei o canal da nossa querida Tabata. Sim, maravilhosa! Tabata Diva, Lacerda. um beijo. Um beijo nada. Um beijo, Tabata. Por quê? Porque ela não me responde. Ai, toda vez é isso. A Tabata não fala comigo, tá com raiva de mim. Mentira. Um beijo. Que horror. Pra Tabata. Mentira. Caô dele. Caô, ama a Tabata. Aí conheci o canal da Tabata, vi todos os vídeos dela, vi vídeo gringo, vi vídeo de um monte de gente falando sobre CP, mas ainda naquele primeiro ano ainda não tinha tentado nada. Em 2016, eu decidi tentar o ICP, eu falei, é minha vez. Aí na época começou a surgir os vídeos, também do nosso amigo Igor Saringer. Sim. E ele já tinha muito mais seguidores do que a Tabata na época. Então, o programa começou a ficar muito mais conhecido por causa dele. Aí eu fiquei, justamente no ano, eu quero tentar. Começou a ter mais concorrência. Mais concorrência. Justamente no meu ano, na minha vez, começou a ter mais concorrência. Mas aí tudo bem. Na hora, né? Foi uma coisa assim que meio que nunca me deixei abalar por isso, por essa questão de
de concorrência nem nada. De ter muita gente tentando, né? Mas eu lembro que eu fiquei com um fogo nos olhos, gigantesco, que tudo pra me relacionar à faculdade tinha tudo tem que ter a ver com Disney, tudo tem a ver com ICP. Na época, eu entrei em curso de conversação pra poder melhorar o meu inglês. Eu já tinha me formado em curso de inglês tudo, mas falei, eu quero muito bem. Eu chegava com os professores do conversação e eu falava, estuda comigo as questões de entrevista. Sim. Eu comecei a decorar tudo que eu queria responder, da forma que eu queria responder. Nossa, eu fiquei numa... minha metodologia era bizarra, assim. Eu comecei a ver todos os filmes da Disney em inglês, que até então eu nunca tinha visto. Inclusive, é um bom método de estudar inglês. Assistir os filmes da Disney em Ainda inglês. mais se você sabe o que acontece. Sabe bem a história, né? Então... Ajuda bastante. Tem inglês muito mais tranquilo pra aprender e tudo. E na época eu tinha entrado em um monte de grupo de WhatsApp, no Facebook, conheci muita gente, a gente marcou encontros pra poder se conhecer e falar sobre CP. Aí, Antes da entrevista. Antes da entrevista. Ou antes de abrir a inscrição. Eu acho que já tinha aberto a inscrição na época. Aí, quando teve a entrevista, eu cheguei lá, eu até cheguei a dar uma gaguejada na entrevista, mas achei que tinha ido bem. Aí acontece, aí chegou lá, stand-by. A cidade a gente te chama, no caso não chamou ninguém. Mas aí naquele ano foi estranho, que a gente, até hoje a gente não tem, assim, porque quando você tá tentando os processos seletivos, você vai criando várias teorias da conspiração na sua cabeça, né? Aí naquele ano, a gente meio que percebeu que todo mundo que todos os inscritos que eram estudantes da UERJ não tinham passado. Mentira. Porque o que acontece? Naquele ano, 2016, foi o ano que a UERJ estava passando pela sua grande greve, que durou 7 meses. E pro programa de intercâmbio da Disney, você tem que estar com um calendário acadêmico regular. Porque você tem que, obrigatoriamente, estar de férias naquele período. Então, assim, a gente não sabe exatamente se foi por isso ou se foi por outros motivos, mas... Mas faria sentido se fosse, né? Faria sentido se fosse. Assim, é uma frustração nossa. Mas, infelizmente... Aí, o que acontece? Nossa, na época eu fiquei muito mal. Eu falei, cara, eu me preparei tanto pra isso. E não tinha acontecido. Aí, no ano seguinte, eu falei, ok, vamos lá, de novo. Vamos continuar estudando. Caramba, eu estudei muito aquilo pra passar. E naquela época, a UERJ já tava num calendário mais tranquilo. Mas eu não tava com algum rumor de entrar em greve de novo. Putz, não. Aí eu lembro que em casa eu falando, e se eu tentar uma faculdade particular pra poder conseguir tentar o programa? Mas pensei, poxa, tentar só por isso, meio sacanagem. Mas, no caso, a UERJ acabou não entrando em greve, e mesmo assim, o que eu fiz, eu entrei numa segunda faculdade. Eu fiquei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, em 2017. Da mesma coisa? Não, na UERJ eu fazia letras, e na minha outra faculdade particular eu fiz publicidade e propaganda. Tá. Aí, porque assim, eram coisas meio complementares e realmente era mais porque eu gostava mesmo do curso, necessariamente por isso, mas acabava sendo um motivozinho ali. Aí, tanto que na inscrição eu botei a faculdade particular, porque já teria um calendário mais regular. E eu lembro que naquela entrevista eu também achei que tinha ido muito bem, quando chegou a época da entrevista. E também, de novo, tinha feito vários amigos, não sei o que, na época do processo. Viajei pra São Paulo, né, pra poder fazer as entrevistas, porque aqui no Rio não faz. Fez lá. Aí... E de novo eu não tinha passado em 2017. Cara, eu lembro que foi... Não, eu lembro que 2017 foi terrível. Acho que foi Assim, em 2016 eu já tava frustrado. Mas que eu falei, cara, acho que não vou tentar mais não. Tipo, acho que melhor tocar minha vida aqui mesmo. Eu falei, vale a experiência. Pelos amigos que fazemos no caminho. Aí, eu lembro quando chegou 2018, eu pensei, tá, não tô mais tão afim. Mas aí chegou a época da inscrição, eu falei assim, se eu fizer a inscrição, também não vou ficar falando pra ninguém, porque na época, minha família inteira já sabia, meus amigos sabiam do quanto eu queria aquilo. Aí em 2018 eu falei, cara, não... Se eu tentar, vou deixar baixo. Vou ficar quietinho. Talvez só minha mãe saiba, porque ela tem que saber, mas... Aí eu lembro que na hora da inscrição, eu não tinha conseguido me inscrever. Porque tem essa maluquice de jogos vorazes, que até hoje acontece. Até então era um pouco tranquilo pra se inscrever, mas naquele ano foi bizarro. Que assim, acho que se esgotou em segundos pra poder se inscrever. E olha que minha internet era relativamente boa. Mas... na hora, a minha amiga que também não tinha conseguido se inscrever, ela me ligou. Ela tinha tentado também em 2017. E em 2017 ela passou na primeira fase, ela não passou na segunda fase. E ela me ligou, ela falou, eles fazem fila de espera. Se você for, eu vou. Aí eu falei,
então vamos. Aí acontece, na época da entrevista, hoje em dia não existe mais essa fila de espera, que assim, quando o auditório lá da palestra, quando ainda tem lugares sobrando, eles vão chamando o pessoal da fila pra entrar. Hoje em dia não tem mais por questão de segurança. Por que aconteceu naquele ano? O pessoal começou a acampar no auditório um dia antes. Meu Deus. Igual o pessoal faz em show. O pessoal começou a fazer isso pra poder conseguir entrar nas palestras. Então, eu e minha amiga, a gente madrugou na fila. Eu lembro que, nossa, foi um dos piores frios que eu passei em toda a minha vida. Nossa. Aquele dia, em São Paulo. Madrugada em São Paulo. Madrugada em São Paulo, no meio da rua. Porque não era, tipo... Eu lembro que era numa universidade que acontecia lá. Num auditório de uma universidade. A gente ficava no meio da rua, não era dentro do... lá dentro. Então, hoje em dia eu até entendo não ter mais essa fila de espera. Mas lá a gente ficou naquele frio esperando e a gente conseguiu entrar. E também um abraço pra minha irmã, porque a minha irmã ela ficou na fila comigo. Ela nem precisava estar lá, mas ela foi pra me acompanhar. Apoiar. Maravilhoso. Tanto que durante a palestra, porque assim, eles dão uma palestra informativa, aí eles te dão uns horáriozinhos pra dar sua entrevista. Algumas pessoas fazem entrevista no mesmo dia, outros são selecionados pra fazer no dia seguinte. Eu falei, quero fazer no dia seguinte que eu quero dormir. Não, quero ter o meu tempo pra me preparar. Aí... durante a palestra, eu, dormi. Na hora. Eu falei, vou ficar... Soninho leve. Cara, eu já vi aquela palestra 2 vezes. Nos outros 2 anos. Então, eu meio que já sabia tudo que eles iam falar. Aí, ok, peguei meu horário era no dia seguinte, aí eu lembro que era tarde do dia seguinte, então foi um pouco tranquilo de me preparar e tudo. E naquele ano eu fiz diferente, assim, já que eu não tive aquela preparação toda de um jeito tão ferrenho quanto nos outros anos. O que eu fiz? Eu gosto muito de escrever, então eu só fiquei escrevendo num papel mesmo. Por que eu queria estar lá? Por que eu queria ir pra Disney? E se eu queria ir pra Disney, se eu tinha total noção de que não era pra turismo, que era pra trabalho, que é muito diferente. Por que eu queria tanto trabalhar com Disney? Aí, nossa, eu escrevi umas 3 páginas num papel. Aí, eu só ficava lendo e relendo aquilo. E eu escrevi em inglês, também pra poder a mente já ir preparando pra entrevista. Sim. Aí, com aquilo aí eu fiquei lendo, relendo, e só com isso eu fui pra entrevista. Aí já foi diferente minha entrevista naquele ano, porque não foi em dupla, foi em trio. De tanta gente que tinha, a minha entrevista foi em trio e não em dupla. Mas assim, eu saí relativamente tranquilo. Eu falei, se for, foi. E se não for, pelo menos viajei pra São Paulo, tenho história pra contar. Aí... Nossa, mas eu lembro, quando eu passei, foi uma emoção tão grande. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu passei. E agora? Eu nunca tinha passado, nunca tinha chegado nesse estágio. O que eu faço agora? Aí, teve a segunda fase. A segunda fase já foi com os entrevistados da própria Disney que vem pra entrevistar. Lá em São Paulo. Lá em São Paulo também. Onde é a própria unidade da Disney Brasil. Teve que ir de novo pra lá. Fui de novo pra São Paulo. Minha irmã foi de novo me acompanhando. Maravilhosa. Não, minha irmã me acompanhou a cada passo. Aí... eu lembro que era bonitinho lá a Disney Brasil, que cada sala é meio que temática de um estúdio da Disney. Aí eu lembro quando a minha entrevistadora me chamou, era pra sala da Marvel. Eu sou muito nerdolinha de Marvel e DC. Então eu falei, a porta tinha um escudo do Capitão América. Eu falei assim, vou tentar quebrar o gelo aqui. Aí eu falei, Captain America, my favorite. Aí ela cagou pra mim. Minha entrevista acabou ali na minha cabeça. Senta lá, Cláudia. Tá bom, É Cláudia o nome dela. Se der, Cláudia. Aí ela começou a falar, eu comecei a falar também na entrevista. Foi uma entrevista muito longa. A segunda entrevista foi muito mais longa que a primeira. Mas foi um bate-papo não muito diferente do que eu já tava me preparando pra falar, sabe? De vez em quando eu dava umas gaguejadas. Às vezes eu esqueci umas palavras muito bobas. Tipo, eu queria explicar pra ela que eu tinha uma tatuagem no pé e que tava tranquilo cobrir com meia. Eu tinha esquecido como é que era meia em inglês. Aí ela... Nervosismo, né? Não, nessa hora do nervosismo, ela viu que eu tava tentando falar meia, mas ela não tava entendendo. Ela levantou, ela veio ver minha tatuagem. Pra ela ter, tudo bem, entendi. Aí eu falei, pronto, perdi. Que ela fiz até a mulher levantar. Nossa, mas eu lembro que eu saí muito mal daquela entrevista. Eu falei, caramba, não deu. E eu lembro que eu tava me sentindo mal porque dos lados tinha uma galera que saiu saltitando, super feliz. Falando, nossa, foi muito bem, que não sei o quê. Aí eu falei assim, nossa, eu não fui tão bem. Aí até falaram, você fez entrevista com quem? Eu falei, com fulana. Aí eles falaram, poxa, mas fulano ela costuma aprovar todo mundo, ela é super de boa e tudo. Eu falei, tá, mas vai que é daquele, tipo aquele professor que é super de boa, mas chega na hora da prova, pesa a mão. Vai que é esse tipo de gente. Aí, nossa, aí quando chegou Aí, fui aprovado. Fiquei muito feliz. Glória a Deus.
Aí, deu tudo certo com as duas faculdades, porque tanto em 2017 quanto em 2018 foi muito difícil, porque eu tinha que lidar com duas faculdades, na época eu tava fazendo um estágio. Nossa. E fazendo estágio, o curso de conversação ainda. E assim, eu não sei como é que eu dormia. Era muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. E ainda tava tentando o processo. Mas aí deu tudo certo, passei. E aí eu lembro que quando começou a chegar as minhas... As coisas assim, onde é que eu ia morar e tudo. Eu lembro que nada, onde é que eu ia morar, onde é que eu tinha caído pra trabalhar. Eu lembro que a única coisa que tinha caído, que eu realmente tinha pedido e queria muito fazer, era com o Social, que é ser lixeiro, lá nos parques. Interessante. Isso, nos parques. Isso, eu queria muito trabalhar nos parques. Mas aí quando veio minha work location, veio lá, resort. Aí eu, nossa, que bacana. Veio lá, cara, mas eu acho que você é a primeira pessoa de cast member que vem aqui que fala que pediu para ser... lixeiro. Ninguém nunca pediu. Você queria trabalhar com isso? Não? Eu queria trabalhar com isso porque eu queria trabalhar assim nas ruas dos parques, queria ver as pessoas, queria tentar interagir o máximo com as pessoas. E eu achava que, porque assim, eu sabia que eu não queria ser merchan. Muita gente quer ser merchan, quer trabalhar nas lojas e tudo, porque usa roupa mais bonitinha e tudo. Muita gente quer fazer isso. Mas eu falei, cara, eu não ia saber lidar com caixa. Eu sou muito ruim com matemática. Ia dar troco errado. Eu ficava nessa pira. Eu falei, eu quero tudo menos merchan. Entendi. Cada um com a sua batalha. É isso, eu também não ia escolher merchan, não. Eu lembro que tava caindo um monte de coisa que eu não queria, mas... Chegou um momento que eu falei... Você aí caiu na área da limpeza. Sim, eu caí na área de limpeza. E aí fazia o que exatamente? Então, eu tirava lixo, eu varria lixinho do chão, limpava banheiro. Não era nos parques. Não, era nos parques, era no nos resort. hotéis, Eu trabalhei no Port Orleans, que é resort. Muito bom, inclusive. Um resort de respeito. Mas Assim, não é de resort. É um belo resort. Belo resort. O resort não. Não é daqueles, tipo assim, super... Não, mas é muito os bonito. máximos, mas, nossa, era maravilhoso. E era um resort muito, muito grande. Tanto que ele tem praticamente lands lá dentro, né? Eu trabalhava mais do lado do French Quarter, mas ele também tem o Riverside. E dentro do Riverside, né, tem lá umas 2 áreas lá dentro do Riverside. Tinha, acho que o Alligator e o outro... Sasagula River, que era o nome do rio. Tá. Acho que era uma coisa assim. Então, assim, era um resort muito, muito grande. Mas aí a minha seleção tava mais pra French Quarter. Só de vez em quando eles precisavam de alguém no Riverside, eu era alocado lá. E você acha que nessa função que você escolheu, você trabalhou muito mais ou menos ou igual a quem trabalhou em loja, por exemplo? Cara, eu acho que eu trabalhei menos. Menos? Mas, né, talvez não... Assim, acho que foi menos caótico. Eu gostei muito de trabalhar Então, aí que tá. Eu não tava tão animado com trabalhar com isso, mas quando cheguei lá, eu comecei a adorar. Porque eu sentia que era um pouco mais tranquilo trabalhar no resort, porque, assim, os picos, assim, que eu pegava de muita gente passando e tudo, era mais no início do dia, que era quando a galera tava se arrumando pra ir pro parque, e no final do dia, quando a galera tava voltando dos parques. Tá. Eu lembro que era poucos dias, assim, Durante que eu o pegava... dia o resort fica vazio, né? Tipo, vazio, mas não fica Com muito lotado. pouca A gente gente, teve em resort durante o dia que... Tinha pouca gente. Ficava pessoas. muito cheio em certas áreas. Por exemplo, quando fazia muito sol, a piscina ficava lotada de gente. E eu lembro que era pra mim a pior posição. Porque assim, quando eu chegava lá de manhã, eu batia o ponto, dava o clock-in e eu pegava um papel que lá vinha a minha posição do dia. Tinha dia que eu era trash run. Eu tinha que pegar o Pargo, vamos falar sobre ele, o meu carrinho de golfe. e eu tinha que ir de bloco em bloco, pegando os lixos. E eu lembro que era muito estranho, porque eu tinha que pegar o lixo, eu tinha que contar quantos sacos de lixo eu pegava e tinha que anotar no papelzinho. Tudo bem, não sei qual é o controle deles com isso. Ok. Mas... também tinha lá que era também tinha o que eu tinha que ficar no lobby, que aí no lobby eu só limpava normal, limpava os banheiros do lobby. Tinha lá uma função que eu ficava na parte do backstage, também limpando. E pra mim o pior de todos era o da piscina, principalmente quando era um dia de sol. Porque eu tinha que ficar correndo pra tirar o lixo da piscina o tempo todo. Às vezes tinha alguém que sujava alguma coisa, eu tinha que ir lá limpar. Tem aqueles carrinhos de toalha que eu tinha também que ficar empurrando aqueles carrinhos, prendendo no Pargo, levando pra longe, voltando o carrinho cheio. Eu lembro que era bizarro, era o pior de todos. Pargo é o quê? Então, Pargo era um carrinho de golfe que eu tinha que ficar dirigindo, sabe? Igual o Troy Bolton. Sei. Que ficava dirigindo no High School Musical 2. Era eu no resort. Porque o Port Orleans, ele é muito, muito grande. Então, assim, a gente
Aí os caras botavam o carrinho lá pra... Então, pra gente se locomover lá dentro, a gente tinha que ficar pegando o carrinho pra se locomover. Então, eu lembro que logo no meu treinamento, no meu primeiro dia, eu cheguei lá, eu tava com uma treinadora, aí ela me botou no carrinho, ela mesma dirigiu até o lugar que a gente ia. Aí na volta, ela falou, dirige você agora. Aí quando eu fui pegar o tum, aí eu bati numa lixeira. Foi tum. Mas devagarinho, né? Tipo... Então, mesmo devagarinho, ele foi freando. Aí ela olhou assim pra mim, você não sabe dirigir? Aí eu falei, não. Aí ela, por que você tá aqui? Ela, por que você tá aqui? Porque geralmente só selecionam pra trabalhar ali quem tem carteira de direção. Aí eu falei, pois é, eu não sei, mas botaram pra trabalhar aqui. Aí... Meu Deus! Ninguém nunca me perguntou isso. Nossa. Aí... Até hoje acho que ele... Aí eu... Não, aí eu lembro que eu fiz todo o meu treinamento, assim, na dificuldade. Falei, ok, deixa eu pegar agora o carrinho, deixa eu dirigir devagar. Aí todos os treinadores que ficavam comigo, eles tinham que ficar me explicando. Não, assim você acelera, assim você para. Assim você tenta estacionar. Tipo assim, eu dava um trabalho a mais pra eles, pra tentar me explicar como agir ali dentro, sabe? Como que dirige. Aí, eu lembro de uma situação, a gente tava no backstage, já tava assim, no final do meu treinamento, sei lá, 1 ou 2 semanas. Eu lembro da situação, eu sentado numa cadeirinha em frente à sala do manager e várias pessoas amultuadas lá dentro tentando saber a minha situação, o que ia acontecer comigo. Porque assim, como é que eu ia ficar lá, em questão de treinamento, como é que eu ia ficar lá trabalhando com direção se eu não sabia dirigir? Gente. Aí, na hora passou um coworker meu, falando com outra menina, falou assim, lembra de fulano que já aconteceu uma vez, que também tiraram ele de Go Soldier e ele virou merchan? Aí eu falei, eu não quero ser merchan, pelo amor de Deus. Eu falei, me muda pra parque, me muda pra outra coisa, mas não me bota como merchan. E realmente assim, eles não iam me mandar de volta pro Brasil por isso, sabe? Eles só iam talvez me realocar pra outra coisa. Mas aí o manager, ele falou, cara, ele vai ficar aqui só 2 meses e meio, 3 meses. Deixa ele, se ele precisar de mais treino, a gente dá mais treino pra ele. Então assim, lá eu fui ficando do jeito que dava. Porque não é uma coisa que necessite de habilitação. Não. Não. Pode ser assim, é recomendável. Sim, não quer dizer sim. que necessita. Porque é recomendável pra a própria Disney não ter o trabalho de treinar uma pessoa naquele... Não, sim. tipo, você já sabe dirigir, beleza, eu não tenho que te ensinar essa parte básica de dirigir um carro, entendeu? Um carro de golfe. Mas eu acho que aí talvez o erro tenha sido lá atrás, né? Mas eu cheguei no Brasil e logo fui tirar minha carteira. Agora, acabei de renovar, tá certinho. Eu tirei carteira de caminhão agora. Se precisar, eu tô me chama. Faço translado. Mas você atropelou ou não atropelou alguém lá? Então, eu queria muito desmentir essa fofoca que existe. Essa fofoca. Não foi eu que falei. Entre os grupos de ICP, eu e os meus amigos, a gente já brincava assim com a ideia, eu vou atropelar alguém, não sei o quê. Aí o que acontece? Mas só quem dirige o negócio. Isso, só quem dirige. Porque assim, meus amigos, ninguém dirigia aquilo, que todo mundo trabalhava em parques. Sim. Aí, o que acontece? Na época de janeiro, é uma época que tem muita cheerleader por lá, pra competições, apresentações, tudo. Então, acontecia situações, às vezes, eu estar dirigindo devagar, aí passava, às vezes, uma cheerleader dando estrelinha, assim, na frente do parque. Aí eu freava, assim. Pô, também, né? Aí eu não podia xingar, né? Eu tinha que ficar, have a magical day. Aí eu contando isso, eles falavam, você atropelou uma cheerleader. Aí eu falei, não, eu não atropelei. Aí isso meio que ficou... Mas assim, eu achava... Fake news. Eu achava que era uma piada interna entre os meus amigos. Até eu descobri que isso se espalhou e várias pessoas acham que isso é verdade. Tem grupos de CP que existem até hoje. As pessoas mandam print de grupos que existem hoje falando assim, por que hoje em dia não chamam mais custódio para trabalhar em resort? Só trabalham em parques. Aí sempre vem alguém falando, porque eu soube que teve em algum ano que teve alguém que trabalhava em resort que dirigia pargo sem poder dirigir. Essa pessoa atropelou alguém. Então por isso eles não... Gente, telefone sem fio isso, tá? Cara, começaram a aumentar a minha história. Eu fiquei, gente... Virei criminoso, sem querer. Então, assim, gente, não atropelei ninguém, eu juro. Eu juro que não atropelei ninguém. Gente. Até onde as câmeras pegam, eu não atropelei ninguém. Escondeu o corpo. Joguei no rio. A cheerleader. Oh, meu Deus, coitada. Com aquele negócio, como é que é aquele negócio? Misericórdia. Cara, uma coisa que eu tô pensando.
nessa role sua, você conseguia, tipo, interagir com os guests? Então, quem era de Parker, isso era muito mais fácil. De conseguir interagir com os guests e tudo. Nos treinamentos que a gente teve porque tinha, assim, vários treinamentos que a gente tinha. Treinamento de custódio, treinamento de... Aí no treinamento de resort, eles falavam assim, é muito mais difícil pra vocês terem esse tipo de interação. Mas se vocês quiserem, vocês dão uma forçada. Vocês dão uma pressão, assim, pra tentar falar mais com as pessoas e tudo. E era exatamente isso que eu fazia. Uma das posições que eu mais gostava de ficar eu lembro até o horário, era 8h30 da manhã, que era o horário do shift, que eu tinha que tirar o lixo da parte da frente da lanchonete, né, do resort. Que aí o pessoal sentava lá pra tomar café e tudo antes de ir pro parque. Aí eu adorava parar e conversar. E aí, que parque você vai hoje? Nossa, tal atração, essas são as minhas favoritas. Se você tentar, acho que você consegue Fast Pass pra tal coisa. Porque era 2018, ainda era Fast Pass gratuito. Tá. Não era o Genie de hoje em dia. Eu também adorava tentar interagir com as crianças. E eu dava muito sticker pra elas. E tem um lance que tinha uma moedinha dos desejos. Eu trouxe aqui pra mostrar. Tinha uma moedinha dos desejos que só tinha no Parolinks. Que era uma moedinha dos desejos que a gente dava muito pras crianças. Deixa eu ver, tá aqui. Que ficavam lá no hotel. Que ficavam lá no hotel. Elas... Deixa eu ver. Aqui, ó. Tinha essas aqui. Se vocês quiserem ver. Caramba, mostra Que legal. aqui. Tinha de várias cores. Parece aquela de chocolate. Lembra aquela de chocolate? Aqui tem essa rosa aqui. É tipo um coringa. Isso. Não sei se dá pra ver. Um coringuinha e aqui tem uma coroa. Que é até mais de Nova Orleans, né? E a que eu mais dava era essa aqui, que era de madeira. Porque geralmente eu ficava muito ali perto do rio. Eu falei assim, não vou dar negócio de plástico para as crianças ficarem jogando no rio. Então eu dava essa aqui de madeira, que eu achava melhor. Pelo menos natureza vai e volta. Aí Legal. ainda fazia uma de gracinha. madeira. Aqui. A de madeira. Tá de madeira. Aí ainda fazia uma gracinha com as crianças. Falava, esse aqui é o resort da Princesa Tiana. A Princesa Tiana mandou te entregar essa moedinha aqui pra você fazer os seus pedidos. Legal. Bonitinho. Teve uma vez... Cadê o Davi? Davi não... Aqui. Legal pra caramba, bem legal. Teve uma vez, foi assim, dos meus momentos mais especiais lá, né, de interação com o guest, que eu tava no shift na piscina, justamente que eu já falei, que foi um dos piores pra mim. Eu tava assim, andando com aquele carrinho de toalha, assim, pesado, eu tava carregando, e tinha uma criança lá, que ela tava fazendo aquela pirraça, mas não era aquela pirraça, assim, não quero sair da piscina, não quero sair da piscina. A mãe, ela parecia desesperada, assim, aí eu parei e falei, posso conversar com a criança? Aí, ele falou, tudo bem, conversa. Aí eu ajoelhei, a gente sempre ajoelha pra falar com as crianças, a gente nunca fala assim em pé, a gente sempre fica à vista da criança. Aí, eu falei, tá chorando por quê? Ela falou, é que eu não quero sair da piscina. Aí eu falei, mas isso aqui é o resort da Princesa Tiana. Aí a Princesa Tiana, ela mandou te entregar aqui essa moeda dos desejos pra você ir lá na fonte que tem lá no lobby pra poder fazer um pedido pra ela. Aí a criança ficou toda... Tipo, ela parou de chorar na hora. E ela falou... fazer um pedido igual a Branca de Neve? Aí, assim, eu entendi que Branca de Neve talvez fosse a princesa favorita dela. Aí, eu falei, sim, e sabia que você é muito parecida com a Branca de Neve? Não era nada parecida. A menina era loura. A menina era loura, nada parecido. Eu falei, sabia que você é muito parecida com a Branca de Neve? Aí a criança ela pegou a moeda, saiu, ela falou, mãe, vamos lá que a gente tem que fazer... Tipo assim, nossa, a mãe me agradeceu tanto. Ela falou, obrigado, não sei o quê. A mãe anotou meu nome na name tag. Aí, fiquei esperando ela me dar uma compliment, me dar um elogio lá no lobby, mas nada. Tô esperando até hoje ela dar. Mas tudo bem, acontece. Esqueceu. É isso. Pô, eu achei muito bom. maneiro trabalhar. Assim, a gente já recebeu gente que já trabalhou em resort, mas com alimentação, né? Sim, Com alimentação. Acho que é a primeira pessoa que quis trabalhar na área, que pediu pra trabalhar na área da limpeza. Então, primeira pessoa. Muito legal. Você acha que você ralou mais, assim, de... Fisicamente, né? Sim, nossa, fisicamente sim. Ainda mais porque, já que... Carrega peso, não? Tipo... Sim, porque o lixo era pesado muitas vezes, que eu tinha que pegar e jogar no carrinho. Aí do carrinho eu tinha que dirigir até a parte do compactador, ficar jogando o lixo no compactador. Nessa posição da piscina, eu tinha que ficar carregando... as toalhas era muito, muito pesado. Principalmente o que eu pegava de toalhas usadas era toalha molhada. Então era muito mais pesado. Ainda.
E teve uma... Mas sim, a gente encontrava nossas maneiras de dar risada. Tipo, a gente dos custódios, a gente sempre fez muita piada. A gente encontra as piores coisas... a gente encontra, assim, as piores coisas no meio do lixo. E era bom porque nosso trabalho era um pouco solitário entre nós. Porque assim, era eu com o meu lixo e mais ninguém. Não era assim, um trabalho muito em conjunto, igual geralmente é em loja e tudo. Então, assim, a gente se comunicava assim, se encontrava, e aí, tudo bem, não sei o quê. Um dos meus roomies, ele era custódio também, mas ele era do Magic Kingdom, então a gente trocava experiências entre nós, que era sempre muito diferente o que ele vivia comparado comigo. Mas teve uma situação que eu tava jogando lixo fora, eu tava jogando no compactador, né, de lixo. Aí eu tava assim... Em cada resort tem o seu. Em cada resort tem. No Power Lynch, o compactador tinha um que era muito atrás no backstage, mas em cada uma das unidades também tinha mais um compactador. Eu lembro que, jogando lixo, assim, a gente acabava assim apalpando o lixo e vendo se tinha alguma coisa. Aconteceu. Tá. Só pra pessoa ficar por dentro, o compactador de lixo, ele... Sim. De fato, compacta. Compacta o lixo. Só pra esclarecer a palavra compactador. Perfeito. Que não é computador. Isso. Que ele faz um negócio tipo, né? Pega um lixão, faz um... Igual o que o Oli fazia. Perfeito. Caramba, Qual Oli? O Oli. O Oli. Ah, o Oli. Oli. Ah, tá. O que Oli fazer pensando barulho. no Oli, onde está o Oli. Tá. Não. O Oli, né? O Oli. Sim, que ele pega o Pô, lixo mas e o faz Oli, um eu tô quadradinho. Aqui, tô pensando aqui, falei, onde está? Então, a gente dava uma tudo palpada no lixo, muitas vezes pra ver se tinha alguma coisa muito dura que pudesse quebrar e tudo. Porque eu lembro que quando era vidro, essas coisas, a gente jogava em um outro tipo de lixo, que era diferente. Aí o que acontece? Nesses... a gente encontrava assim várias coisas, tipo sabre de luz, a gente encontrava lá e sempre alguém pegava e falava. Quê? Aí falava, vou limpar e dar pro meu neto. Pode fazer isso? Aí a gente tava no backstage e a gente. Tipo assim, se o guest jogou fora, então entende que ele não vai querer mais. É porque não tava perdido. Não tava perdido. Tava no lixo. Tava no lixo, né? Então é diferente. Às vezes tava com um quebradinho que o cara não queria. Só sabre de luz, sei lá. Pra você. Pelo Ganhou amor de vida, Deus. saiu pulando, igual no Toy Story que eles foram parar no meio do chão. Pode ser Só também. se for essa Só se situação, mas for, não. Contrasse ali um Buzz e o Acontece. caralho, ia ficar meio bolado. Um Buzz Wood. Nossa, imagina. Imagina. Tu abre o lixo, tá? A galera tá toda geral de Toy junto. Story. Não. De mão dada. Não. Aí essa é uma boa pra Caraca. dar uma zoada em alguém, não? Você viu o cara que põe no carro? Já Sim, viu? Lá tem sim. muito. Aqui acho que eu já vi no Brasil, um ou outro. Eu Bota acho que é na o frente do Buzz, carro, né? o Buzz segurando o Woody, né? Já vi. Aí é o Buzz sentado, sei lá, igual um filme, né? Já vi Segurando. TikTok isso. Pela mão, aí tá ele, pela mão assim. É muito Muito legal, bom. né? Vagabundo, né? Não Eu acho que as pessoas são sabe das coisas, criativas. vagabundo Né? sabe das coisas. Mas aí o lixo, achou Então. um sabre de luz, que é mais? Então, tinha gente que achou sabre de luz, tinha gente que achava. iPhone, trouxe 5 aqui, inclusive, agora. Quem me dera. Quem me dera. Não, mas o que eu achei lá, e que era uma coisa assim que eu já estava querendo muito, mas até então ainda não tinha, que era um mero balde de pipoca. Por quê? Perfeito. Na Disney tem aquele refil de pipoca. Eu como muita pipoca, todo mundo gosta de pipoca. Sim. Aí o que acontece? Não sei quanto é que tá o preço hoje em dia, mas na época o balde era $9 e o refil era $2. O que acontece? Eu queria pagar pelos $2 do refil, mas eu não queria pagar pelos $9 do balde. Perfeito. Aí, o que eu fiz? Eu olhei pra aquele balde, falei, vou levar pra casa, eu vou lavar igual minha vida. Nossa, eu lembro que eu fiquei uns 3 dias esfregando, botando na... Sanitária. Água quente. Nossa, aí eu falei, ok, pronto, ganhei um balde Mudou de até graça. a cor. E na época era um balde bonitinho, porque era aquele enfeitado de Natal, né? Passou a virar, mudou. Era de Natal, virou de Páscoa, de tanto que limpou ele. Gostou. Mudou. Ficou boa, foi boa. Mas eu não sabia que dava pra pegar as paradas assim, não. Aí, tá vendo? Dá pra imaginar o que Gostaram. é americano. E aí? Imagina o que é americano que fica em resort. Não joga fora. Um sabre de luz, por Não exemplo. sabe de luz, com certeza. Assim, isso aí a gente dava sorte. Geralmente era só a caixa de pizza mesmo, usada, que a gente encontrava. Mas de vez em quando a gente dava uma sorte de encontrar algumas coisas assim. Achei legal, tá? Aí, às vezes tem uma parada que assim, tá com um quebradinho também, que tipo, que pra eles
É algo pra gente. Um problemão pra gente, não. Pra gente que era taquara. Quando era dentro das lojas que acontecia isso, era ótimo, porque era enviado pra Cast Connection. Que era, sim. Vocês devem conhecer, que é uma loja lá que... Sim. Que é uma loja lá que, assim, com várias coisas... É que, o barato do barato. Que eles chamavam de quebrado, mas não era. Lá eu comprei eu comprava muita coisa inútil lá. Aquela luva, a luva do Mickey, aquela grandona. Eu comprei, assim, 50 centavos cada uma. E não tinha erro nenhuma nela. O único problema é que não tava com a etiqueta da Walt Disney World. E aí você faz o que com ela? Eu comprei. Eu não faço nada com ela. Ué, enfeite. Elas estão lá em casa, 50 jogadas cents, no armário. 50 cents. Foi 50 cents, então... Valeu a pena. Você morou, por trabalhar em resort, você morou no mesmo condomínio que todo mundo morou lá? Eu morei no mesmo condomínio que todo mundo. Na época, hoje em dia é diferente, né? Hoje em dia é um condomínio só, né? Que é o Flamingos. Na minha época eram 4 condomínios diferentes. Eu morei no Chatham, que o mesmo da Tabata. Legal. Da Tabata. A gente fala que praticamente pareceu que era destino. Eu e ela, a gente caiu no mesmo condomínio. E eu também fiquei num apartamento com 8 pessoas. E nós éramos 8. Galera. 8 pessoas. Galera. Eu lembro que antes de ir, eu já ficava, caramba, eu queria muito morar com um brasileiro. Porque assim, ok, experiência multicultural, vamos treinar. Mas assim, depois de um dia inteiro, falando inglês pra caramba, pessoas do mundo todo, eu queria poder chegar em casa e falar mal em português. Falar mal dos outros em português. Falar mal dos outros em português. O que aconteceu? Eu fiquei lá com 8 brasileiros. Aí, ó. Caraca, os 8 brasileiros. Quais as chances, né? Inclusive, um deles, o Léo. Beijo, Léo. Expõe mesmo, expõe. Não, Arroba. Não, isso é coisa fofa. A gente se conheceu no aeroporto antes de ir, porque a gente não sabe quem vai ser nosso roomie, a gente só sabe quando chega lá. No aeroporto, tinha acabado de chegar em Orlando. Assim, viu que era brasileiro, a gente parou, conversou, a gente tava com essa mesma camisa do que a gente faz pra ir. E aí eu comecei a pagar com ele e falei, caramba, ia ser uma maneira se a gente fosse roomie, né? Aí quando eu chego lá, quando eu chego lá, abro a porta, a primeira pessoa que eu vejo, assim. Legal. Um apartamento pra 8, dividia quarto. Sim, nós 8 eram 4 quartos. Aí ficava o par, né? 2 pessoas em cada quarto. E... Quantos banheiros? Eram 2 banheiros americanos, aqueles... Americanos não, canadenses, né? Que tem 2 portas. Aí abria pros 2 quartos. E tinha um lavabo perto da sala. Entendi. Tá. Nossa, era um apartamento muito, muito grande. O pessoal fazia muita festa lá no meu apartamento. Os meus ficavam um chamando amigos fulano, chamava amigos fulano. Aí, de repente, minha casa ficava sempre cheia. Sempre que eu chegava, às vezes, tarde do trabalho, sei lá, meia-noite, chegava do trabalho, eu ficava lá começando a fazer minha janta. Aí eu olhava pro lado, meu Deus, quem são vocês? Aí era um monte de gente que fulano tinha chamado fulano com música também. Aí... Mas não dava problema, não? Tipo assim, botar musiquinha? Então, eu achava que poderia dar problema. Porque a gente morava muito perto da security, que era ali na frente. Então a gente falava assim, cara, qualquer momento alguém vai bater aqui. Mas a gente nunca bateu lá em casa. Então a gente falava, não sei se eles gostam da gente. Ou se... Às vezes eles inventavam só na resenha também. Porque uma coisa é você chegar a apavorar. Outra coisa é ficar suave na resenha. A gente botava música alta lá. Aí é foda. E era tipo... Não todos os dias, mas era muitos dias. O tempo todo. E assim, no geral, eu não me incomodava com isso. Lá em casa a gente se incomodava muito com que todo mundo se incomoda, arrumação e tudo. Pô, limpeza pra mim, morar com 8 candangos, meu irmão. Então, lá eu descobri que eu sou chato com limpeza. Eu não achava que eu era. do banheiro. Banheiro pra mim, meu irmão. Não, teve um dia lá que eu fiquei muito irritado. E eu comecei a tirar foto, tipo... comecei a tirar foto, louça na pia, lixo, banheiro entupido. Comecei a tirar foto, tudo, comecei a botar no grupo. Eu falei, gente, vocês têm que fazer que não sei o que, não sei o que. Aí meu amigo me chamou no privado. Ele chamou no privado e falou... Fritz, é porque essa semana era sua vez de tirar o lixo. Tipo, desculpa te dizer. Aí eu, tá bom. Tá bom. Ups. Aí eu tirei lixo. Não, e não só tirei lixo, eu falei assim, poxa, tadinhos, eu vou arrumar agora a casa Gente, toda. esse é o exemplo de como não falar. Só tô mostrando a vocês, entendeu? Não falei mais nada no grupo. Aí eu só comecei a arrumar tudo. Comecei a desentupir a pia. Era horrível isso, que eu tinha que limpar o banheiro em casa e também no meu trabalho, né? Putz, Nossa, eu lembro que no meu primeiro treinamento, eu tava com uma treinadora que ela era mulher, então ela ia limpar o banheiro feminino, ela falou assim, fica com o masculino. Assim que eu abri a porta do banheiro, a privada lá toda entupida, do lobby. Aí eu falei assim,
vai ficar pro da noite. Aí eu fechei, porque eu tava de manhã, eu falei, vai ficar pro custódio da noite. Aí eu fechei e não limpei. Gente. Mas foi só nesse, no resto eu fiz de boa, tá? Foi só no meu primeiro dia. Pô, primeiro dia também, né? Às Primeiro dia é vezes, fogo. Pô, Vai ficar pro da noite, é ótimo. finge Deixa esse que não presente vê. aí pro colega. Já tá mais Pra acostumado. quem assumir o plantão? Aham. Igual o médico, a gente é pro próximo plantão. Eu ia te perguntar, teve alguma coisa, tipo, a pior coisa que você já teve que limpar? Uma coisa muito absurda? Então, não sei se... Ai. Eu já pensei em várias coisas, mas não vou falar não. Vocês já tinham recebido aqui antes pessoas que trabalhavam com lixo lá? Não. Então, lá a gente tem os nossos códigos, pra poder não falar assim no rádio. por dentro. Então, existe o clássico Code V, que é quando uma criança vomitou. Tem de preferência uma criança e não um... Tem um código verde musgo. Que é aquele vômito de Billy. Sim. Então aí tinha, tipo, Code V, aí a gente ia lá com... Eu nunca precisei limpar Code V. Talvez esse também seja bom de resort. Tem algumas coisas que a gente É mais difícil alguém entrar no resort. Tá. Aham. Só Mas estiver passando mal, né? Tipo, Mas aí teve uma vez que eu tava passando de pargo e eu vi um Code 8. Você sabe o que é Code 8? É cocô. E, assim, não era cocô normal. Ainda bem que não era cocô humano, era cocô de cavalo. Então, Tá. Porque no meu resort também tinha muito passeio de cavalo lá no Port Orleans. Aí eu vi lá onde o cavalo passa. onde o cavalo passa. Então teve uma vez que eu tava no lobby, aí tinha lá uma senhorinha com o cachorrinho dela. Aí o cachorrinho foi lá e fez um Code U, que é de xixi. Então, assim, eu vou falar uma coisa a vocês. Não me surpreendeu do cavalo, porque eu já pisei em cocô de cavalo descalço. Que susto, Só cara. pra avisar. Ai, descalço? Já pisei de Nossa. jaconé. Um beijo pra jaconé. Ai. Já pisei em tanta coisa descalço. Não, você nem não imagina. quero saber. Ai, Cocô que de horror. cavalo. Não quero saber. Cara, e eu vou te falar, gostosinho. Não. Gostosinho? É macio. É macio, Ai, não. pisadinho assim, pá. Ai, gente, não, pelo amor de Deus, não dá. Fica aí essa informação sobre a minha vida. Pra quem tá nos ouvindo. Era entendeu? melhor não saber. Eu tava com mas saudade eu de queria 5 expor. segundos Vou atrás. escrever um livro sobre isso. Perfeito. Entendeu? Mas o cocô de cavalo, onde o cavalo passa, Tá. teoricamente... Foi a pior coisa. Não, Acho a que foi a tendência é ele fazer cocô onde ele passa. Porque ele faz cocô Não, andando. tudo bem. Sim, acontece. E o que eu dou graças a Deus que eu nunca precisei fazer o BBP, que era o código de sangue. Pra mim teve também. gente, por exemplo, porque parece que esse era todo diferenciado. Tipo, tinha um saquinho diferente que você tinha que colocar pra mim não dá não, sangue. um pano diferente que você tinha pra poder limpar. A gente quer uma coisa muito mais... Tá. É uma coisa muito mais difícil, né? Então, assim, graças a Deus eu nunca precisei mexer com isso. Mas eu conheço gente que precisou, assim, no meio do parque, precisou ter que lidar com isso. Tá. Porque provavelmente Cara, você não pode encostar eu não teria no problema com sangue. limpeza. Eu sou um cara que gosta de limpeza. Só que eu acho que eu seria aquele cara assim, que se tivesse um jato. Assim, vou te dar um exemplo. Por acaso, fizeram cocô na parede do resort. Por acaso. Tá. Saiu pra cima. Entendeu? Aham. Foi pra parede. Pra fazer, ó. Entendeu? Tá. Se eu tivesse equipamento e sabe o que é o negócio? Você é tipo um jato, né? Eu entro lá, tipo... Deus me livre. Caçadores de fantasma, Ghost Busters. Entro lá e... Entendeu? Não tem esse medo. O máximo que eu tive que fazer era uma privada muito, muito entupida. Não, isso eu tenho... Que eu também encontrava. Que sai. É. Né? Mas assim, acho que o fato de eu já estar usando luvas já me deixava um pouquinho mais tranquilo. Eu não me deixava. Tá. Eu usava luva pra tudo. Nossa, eu tinha muita mania de ficar usando luva pra tudo. Eu achava bonitinho que no parque os custódios usam luva azul, mas resort usa luva lilás. Eu achava aquilo tendência. Legal. Ali, Lá. Aí, ó. Ali, esse aqui era muito o bom. armarinho. Aí do lado ficava um banheiro e aqui era um armarinho que é onde a gente Bonitinha a roupa, pegava. Bonitinho. Então, a nossa roupa também é diferente dos parques, né? Que geralmente é aquele branco. E nos resorts, geralmente o custódio usa o mesmo uniforme dos housekeeping. Porque meio que o custódio no resort, ele é um housekeeping, só que sem a parte do house, né? Sim. É só a parte do keeping. Aham. Aqui, ó. Aí, ó. O carrinho. Esse aqui era o maior carrinho que a gente tinha, porque tinham vários pose. tipos diferentes. Fazia a pose. Viu? Tá vendo a clássica? Aí aqui eu ficava Foi esse aí jogando que você todo dia. capotou. Não, esse aqui ele era... Foi esse aí que você ficou postando corrida e capotou. Foi. Exatamente. Legal, cara. Legal. Esse aqui era o maior tipo, porque assim, dependendo da posição, também o carrinho ele vinha diferente. Esse aqui, ele vinha com uma capota maior, né?
porque eu tinha que ficar jogando lixo, que era o dia do Trash Run. Tinha outro que eu pegava, que aqui era menorzinho, e aí tinha um outro que era o de piscina, que vinha com um gancho aqui pra gente colocar aqueles carrinhos de toalha e tudo. Tá. Legal, pô, dirigir. Realmente, assim, é um carrinho de golfe, mas é tipo um carro. Sim. É tipo um carro, É meio assim, eu dar na mão de quem não tem carteira é meio... Dava pra tirar onda, mas assim, depois você pega o jeito. Porque, nossa, às vezes, sei lá, eu cheguei lá no... Vai rápido isso, não vai? Vai. Aí, ó. Eu cheguei lá no final de novembro. Então, nossa, quando era, sei lá, meado de janeiro, eu estava assim, dirigindo com uma mão só. Eu ficava cantando. Só, copo de cerveja na mão, cigarro na outra, tipo assim. Tava born to be. Ficava cantando, ficava dando carona pras pessoas. Aí eu falei, você tá aqui na piscina, quer passar lá no lobby? Se vem cá. Mas pra guest? Pra guest. Porque eu podia, eles falavam assim, se você der a carona, você pode dar. Eles ainda falavam assim, você só não pode deixar nenhum deles dirigir. Mas você pode, obviamente. Pelo amor de Deus, né? Mas você pode dar... Eles ainda falavam, só pode um guest por vez. Se o guest tiver com uma criança, mesmo tamanho da criança, você pode também deixar junto. Tá. Você não trabalhou só em resort, né? Você também trabalhou em parque. Uhum. Então, no final de dezembro, eu tinha assim, um grande sonho, que esse aí eu tenho desde quando eu tentei o processo em 2016. Que eu falava assim, caramba, deve ser muito legal trabalhar no Epcot no Ano Novo. Aí eu ficava falando isso direto, o tempo todo. É o parque do Ano Novo. É o parque do Ano Novo. Aí, do Natal. Eu acho. Epcot. Epcot? Porque o Epic tá me dando uma fudida. Epcot. E o Epcot é do Ano Novo, concorda? Até porque eles têm umas festas boas. Sim. Lá. Dizem, não que eu tenha sido convidado. E... Climão. Aí, eu lembro que eu não conseguia pegar shift extra, não conseguia trocar shift com ninguém, porque parece que eu era barrado porque eu não podia ficar overtime, que assim, eu não podia passar de 40 horas na semana. Tinha gente que era maluca, que pegava 300 horas numa semana, mas eu não. Eu até, no início eu ficava chateado, que eu falei assim, queria fazer mais, mas ao mesmo tempo eu ficava, cara, eu trabalho num tempo ok, eu descanso num tempo ok. Sim. Então, tanto que nenhuma experiência minha de parque foi, tipo, Break the Magic, eu não tive isso, porque já que eu trabalhava em resort... Então o parque ele continuava meio mágico pra mim. Tá, eu também dava uma forçada pro parque ficar mágico pra mim. Eu falava assim, eu sei que é alguém dentro da fantasia, mas deixa eu fingir que é o personagem. Sim. Aí, então, mas aí eu não sei se é porque talvez, já que é alta demanda, no Ano Novo e tudo, eu lembro que eu tava assim, olhando o aplicativo era The Hub, o nome do aplicativo que a gente tinha pra ver o shift e tudo. E tava lá, Ano Novo no Epcot. Aí eu, o quê? Nunca apareceu pra mim nada nesse aplicativo. Fui lá e, peguei na hora. Que eu já tentado pegar outros shifts lá, tipo, a maratona da Disney, eu era barrado de pegar. Mas esse, por um milagre, ele apareceu pra mim, peguei na hora. E foi a melhor experiência de todas. Eu adorei trabalhar no Epcot. Fez que, o que lá? No Epcot eu era só crowd control, que assim, era assim, ficar falando, gente, fica do lado direito da linha, porque eles botavam ali. Ó. Aqui eu ficava com quase que um sabre de luz na mão, ficava direcionando as pessoas. Já vi essa galera. Eu ficava assim, gente, fica do lado direito. Eu adorava essa roupinha. Nossa, essa blusa é muito linda. Porque pra mim, assim... Podia dar pra trazer a roupinha dessa. Podia, poxa. Porque assim, eu falava assim, cara, eu quero a roupa mais brega possível, porque, cara, você tá na Disney. A Disney você tem direito de ser brega. Eu acho. Aí você tem todo o direito de ser o mais cafona possível. E eu adorava muito essa roupinha. Aí ficava só direcionando as pessoas falando, gente, fica do lado direito da linha, que não sei o quê. Aí às vezes tumultuava ali, eu fiquei mais ou menos naquela área do UK. Então ali fica. Reino Unido. Ah, tá. Desculpa, eu falei UK. United Kingdom. Não, ok, sorry. Aí lá ficava tocando muita musiquinha muita música do britânica. Ficava tocando Queen, ficava tocando ABBA. Então assim, ficava tocando muito dessas músicas. E aí eu ficava lá, fazendo assim, dançando com a galera e tudo. Aí passava um monte de bêbado. Essa lanterninha só usava à tarde pra noite, né? Ou de dia cedo também? Eu fiquei com ela o dia todo, mas... Eu lembro, isso me veio à mente 6 horas, 5 horas, assim. Não, então acho que geralmente fica... Mas acho que por ser um dia especial, a gente ficava direto com ela. E quando escurece ali mesmo. Mas acho que esse shift ele começou tarde também. Acho que ele começou, sei lá, 4 da tarde, 5 da tarde. Então assim, já ia escurecer. Então tava ok. Só colocando a galera pra um lado, porque principalmente tem lugar ali que dá uma funelada. Não? Aí quando é muita gente... Não, nesse bolo aqui, ele era justamente uma área que, assim, passava...
era grande, assim, a estrada, e ela ia funilando porque tem um pub de um lado, tem coisa também do outro lado. Tem um lugar que dá uma funilada. Dá uma galera, não é? Pô, tinha uma galera ali. Aí, nossa, eu lembro que o nosso manager desse dia, ele era maravilhoso, esqueci o nome dele, mas ele era um querido, que assim, Não era tão maravilhoso assim, esqueci o nome dele. Pô, isso aí foi em 2019, você quer que eu lembre hoje? Tem um tempo. Aí, eu lembro que assim que a gente chegou, ele falou, de qual país você é? Eu falei, Brasil. Ele falou, que horas é a sua virada no país? Eu falei, é 9 da noite. Eu vou, 9 da noite, você pode tirar o seu break e junta lá os brasileiros. Cara, incrível. Eu soube que teve gente que não teve isso, então assim, eu acho que fui muito abençoado nessa parte. O cuidado do cara, né, de pensar nisso. Assim, eu vi os fogos esse dia acho que umas 3 vezes, porque toda hora passavam os mesmos fogos do Epcot. Esse dia, quando teve a virada, aí teve lá a contagem regressiva diferente, mas era o Illuminations na época. Acho que era Illuminations. Não sei, tem Não outra sei. agora, né? Qual foi o ano? Isso aí foi 2019. Acho que foi Illuminations, os fogos. Aí ficava tocando o Illuminations várias vezes, e sempre tinha... Não sei como é que é hoje em dia, mas nessa época do Ano Novo, tinha lá que cada país falava paz na terra em sua língua. Eu lembro que era muito bonitinho. Sim. E aí, quando tinha alguma coisa especial em cada país quando o horário do país virava? Tipo, no México, quando virava, tinha alguma coisa estourava, especial? Tinha fogos especiais em cada pavilhão, quando dava meia-noite. No caso do Brasil não teve, né? Porque cadê o pavilhão do Brasil? Não tem pavilhão do Brasil, né? Sacanagem. Sacanagem. Não tem como, senão vai ter que chapar. Não, deixa quieto. Não, podia ter um carnaval. Um assalto. Não. Tá rindo, Davi? Ei, vamos O valorizar. futebol. Tá Vamos rindo, valorizar. Pô, o único país que é penta, entendeu? Podia ter um negócio. Podia. Eu acho que Mas ia ser legal. uma atração com jogo de futebol, olha. Com o Zé Carioca. Podia, com certeza podia. Fica aí Uma a partida dica. de futebol com o Zé Carioca, olha só. Pô, ia ser incrível. O Zé Carioca dançando no carnaval. E eu que caí no conto do Ben Ludmer, que botou o vídeo lá. E eu olhei e falei, cara... Tu acreditou, eu vi depois. Né? 1º de abril. É porque passou pra mim... Depois de... Não foi 1º de abril. 2 meses depois que apareceu pra mim o vídeo. É. O Ben botou um vídeo que ia ter um pavilhão no Brasil e tal, não sei o que lá. Aí apareceu pra mim, 2, 3 meses depois, 1º de abril. Entendeu? Todo mundo cai nessa fake news. Mas se fosse uma semana do 1º de abril, eu ia... Porra. Aí quando eu olhei, eu falei, não é possível. É porque o Instagram ficou Eu não sei o que o entregando Instagram fez depois. comigo. E aí, Aí eu caí no conto, entendeu? caiu mesmo. Acontece. Oh, que dó. Acontece. Ele, o Ben postou, Eu o falei, Ben postou. O Ben é um cara, Aí eu um falei, cara sério. O cara não vai brincar com um negócio desse, entendeu? Mas Ele não faria essa palhaçada comigo. No 1º de abril, tudo bem, faz parte da brincadeira, mas Depois... 3 meses 3 depois, meses depois. eu acho que foi até mais, cara. Não, foi no último encontro, foi em junho. Então. 3 meses depois. 3 meses depois, 3 meses depois. Quando você terminou o programa, você passou o dia no seu parque, no Magic Kingdom? No meu último dia? Você foi trabalhando, não, foi lazer. Não, fui ao lazer. Aí eu fiquei... nosso último dia de programa teve todo mundo faz o 4 Parks One Day. Que que aí a gente visitou os 4 parques e tudo. E teve um momento muito especial pra mim no último dia, que quando a gente tava passando pelo Hollywood Studios, eu sou extremamente fã do Fantasmic. É tipo, sim. É o meu show favorito de todos. O Fantasmic e o Festival Fantasy, a Parade, eu amo também. E principalmente o Mickey Feiticeiro. É o meu Mickey favorito de todos. Sempre que eu ia em parque, eu colocava o chapéu do Mickey de Feiticeiro e eu fazia tudo nos parques. E todo mundo já... Lembro quando a gente foi no Hollywood Studios, todo mundo foi fazer alguma atração ou outra e tudo. Eu falei, deixa eu ir pro meet and greet que eu estou evitando o programa inteiro, deixa eu ir fazer o meet and greet do Mickey Feiticeiro. Nossa, mas chegando lá, eu desabei de chorar. Nossa, eu chorei. No Hollywood? Nossa, no Hollywood Studios. Sim. Eu não sei se o Mickey Feiticeiro ainda tá lá. Tá lá. Ainda tá lá, né? Junto com a Minnie. Tá, ainda bem. Pelo menos vocês não podem tirar, eu adoro. Vou, sim. Nossa, mas eu chorei desesperado. Tanto que em todas as fotos, eu tô com uma cara feia de choro. Eu choro muito feio. Eu tô com uma cara feia. Eu tô com uma cara eu tô com uma cara feia de choro. E o Mickey tá assim, calma. Calma. Em todas as fotos, tipo assim, ele me dá um abraço. Jovem, Calma. jovem.
tive experiência com ele. Respira. Tive experiência com ele e também com a Tiana, porque ela é a dona do resort que eu trabalhava. Assim, eu não cheguei a ter choro desesperado, mas foi um momento emotivo também com a Tiana. E fiquei muito feliz que a Tiana, eu falei com ela, tu falei, eu trabalho no seu resort, então pra mim você é minha chefe e tudo. Nossa, eu lembro que ela tinha me dado um abraço apertado, que eu fiquei muito feliz, porque geralmente as princesas não interagem tanto assim com homens, né? Então assim, quando uma princesa, ela veio me abraçar, eu fiquei, ufa, agradei ela. Ela se sentiu confortável comigo. Ah, sim. Nossa, legal. mas isso do Mickey, meu Deus do céu. Eu chorei desesperado. Porque foram 3 anos tentando muito estar ali. E caramba, tava acabando. O que vai ser na minha vida agora, sabe? Estou bem, anos depois estou bem. A gente sobrevive. Sim. Maneiro. Você teve algum momento especial com a Mérida também? Sim. Com todas as princesas eu gostava, assim, de falar sobre, um dos meus últimos dias aqui no parque, que não sei o quê. E eu lembro que com a Mérida, eu tava com uma outra camisa que indicava que eu era College Program, eu tava com uma camisa de Alumni, escrito assim. Aí eu falei, é um dos meus últimos dias vendo uma grande aventura, igual você também vê uma grande aventura. Quer dizer, eu gostava de fazer essas gracinhas quando eu ia falar com eles. Quando eu ia tirar selfie, eu falava, esse aqui é o meu espelho mágico que eu mando mensagens pro meu reino. Eu inventava o meu próprio storytelling. junto com os personagens. Aí com a Mérida, eu lembro que ela me olhou, ela me olhou assim, toda... Caramba, que não sei... Eu vi o olho dela assim meio marejado. Eu falei, não sei o que aconteceu com ela naquele dia. Mas ela me deu também um abraço tão intenso, assim. Ela começou a me agarrar, assim. De um jeito meio... bem Mérida no filme, que é assim, ela toda bruta. Ela segura... Aí ela pegou meu caderno, ela escreveu Mérida. Aí embaixo, ela escreveu Always be brave. Que eles não costumam, né? Aí, ó. Nossa, minha voz tá mesmo. Tá bravo. Ah, que gracinha. Eles não fazem muito isso, né? Só assina o nome, né? Não faz bilhetinho. Também teve um dia que eu tava com... Que gracinha. Teve um dia também que tava com um bottom, que era de aniversário do meu pai, então tava com o nome do meu pai, Sérgio. Aí, então assim, quando eu ia falar com os personagens, eles achavam que meu nome era Sérgio, mas até aí tudo bem, porque era a minha homenagem, mas eles achavam que... eu lembro que a Minnie, ela pegou e ela escreveu Happy Birthday, Sérgio, no caderninho também. Que legal. Nossa, eu adorava. Tipo, a interação com os personagens era assim, uma das minhas coisas favoritas de fazer lá. Você guardou muitos botões? Eu guardei muitos botões. E sempre que eu ia nos parques, eu pegava aqueles botões, que é de graça, né? É uma lembrança de graça que a gente guarda de lá. E sempre que eu ia, eu escrevia o que eu tava fazendo lá. Assim, primeira vez como cast member. Aí teve um lá até que às vezes eu risquei do First Visit e eu escrevi Last Visit as a Cast Member. Assim, eu sempre escrevi algum motivo. Recebi o meu schedule. Eu sempre escrevia e ficava andando com... assim, eu sempre escrevi tudo nos botos. E eu tenho amigos que eles guardam, inclusive, os botos, eles botam assim a data que eles pegaram aquele boto. E assim. Legal. Não, era ótimo. Eu adorava Ela tem um lugar pra guardar legal. Não, fazer um quadro, assim, com várias botas. Tem uma que ela fez um quadro e ela colocou assim vários. Acho legal, porque ficar no armário também, tipo, fazer uma parada... Ou então uma faixa, assim, sei lá, com vários, né? Sim. Sem ser quadro, dar uma volta, sabe? Aí tem que ter muito também, né? Uma coisa clássica que vocês devem ter visto também é que muita gente que vai trabalhar lá tira foto com a nossa name tag. Sim. E fica mostrando assim na frente do parque. Quando eu fui tentar tirar uma foto assim, eu não estava com a minha name tag. Eu tava com uma name tag escrito Cris de Orlando nesse dia. Vocês sabem da história do Cris de Orlando que acontece nos parques? Então, leve segredo que eu vou contar aqui. Geralmente, quando você tá nos parques de cast member, quando você vê um cast member escrito Cris de Orlando, não é sempre, mas é muito capaz, essa pessoa provavelmente no backstage ela esqueceu a name tag dela, perdeu a name tag dela, e eles têm algumas coringas lá. E geralmente a que vem coringa é o Cris de Orlando. Eu lembro que teve um dia... Então, eu vou prestar atenção agora. De Orlando mesmo. Isso. Teve uma vez que eu tinha esquecido minha name tag em casa, aí eu virei pro meu coordenator e falei, eu esqueci minha name tag. Aí ele falou, sempre tem uma primeira vez, parabéns, hoje você é o Cris de Orlando. Aí ele foi lá e me deu. O problema é só a gente chamar Chris, você... Sim. Aí, difícil você, no dia a dia, você associar Chris, não sou eu.
É, não dá. A gente tem que devolver essa name tag depois, mas aconteceu que naquele dia que eu tava nos parques, era a name tag que eu tava na bolsa. Aí todas as minhas fotos eu tô lá com Cris de Orlando. Nossa, sacanagem. 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 Nossa, não dá nem pra editar depois, né, a foto. Fica esquisito. Ou não, mas será que dá? Não sei, eu nunca tentei. Mas assim, é a história que eu tenho pra contar. Por um dia eu fui o Cris. É. Todo mundo odeia o Chris. Gente. Engraçado, né? E Sim. Deve ser até o nome é o Aham. Chris. Proposital. A Disney não odeia o Chris. Podia ser Bruno. Ah, mas não falamos do Bruno. O Davi riu. Obrigada, Davi. Obrigada. Não, eu entendi, eu só não... Não achou graça mesmo? Ah, eu achei. Eu achei graça. Até que achei. Tá, achei obrigada. graça. Até que eu achei. Por dentro, né? Aham. É, Tá. internamente. É, tudo bem. Às vezes eu tento. Nem sempre funciona. E a posição, que ó, a pose. Pois é. É, tem uma história essa pose. Aham. O que acontece? Desde que eu comecei a tentar o programa em 2016, eu gostava de tirar fotos fazendo a pose, porque na época eu tinha lido já algumas. Aqui, essa aqui foi na. Mas essa tá diferente. É porque ele tá segurando, É porque eu tô segurando. a placa. Dela é uma placa na mão. Agora vai, tava escrito na placa. Então, porque essa aí foi na minha terceira tentativa, foi na minha. Aí eu já Tá com agora a vai. cara de mal, né? Mão, o quê? Agora, se eu não for agora Se eu for também... agora, acabou. É, agora aqui, ó. É hoje. Então, aí desde 2016 eu já tirava fotos, assim, porque na época eu tinha lido. Isso é aqui ainda, no Brasil. Isso aqui ainda no Brasil, foi na primeira entrevista de São Paulo. Eu tinha lido algum relato de pessoas que já tinham feito programa e tinha lá uma menina falando, sempre que eu vou, em qualquer lugar que eu ia, eu fazia a mesma pose, não sei o quê, e que era uma coisa dela. Mas acho que eu escolhi uma pose muito exagerada pra ficar fazendo. Porque assim, dela era, sei lá, fazendo 2 dedos. Eu não, era uma coisa pá! Então assim, eu tirava já várias fotos assim, e na época... Aqui, eu e o Stitch. Eu tirava muito com os personagens e às vezes os personagens não entendiam por quê. A cara do Stitch, tipo... Ai, Muitas vezes os personagens não entendiam por quê, eu só chegava... Gente, o Stitch ficou meio bolado. Aham. Não, eu tenho uma com a Ana, que eu chego e eu faço pá. Aí, Com a Ana, isso aí tem que estar de boa com a Ana. mas a Ana ela falou assim, ai, que pose eu faço? Aí eu falei, faz também assim. E ela fez mesmo. Já pegaram o Stitch de surpresa aqui falando, né? Assim, e aí, vamos almoçar o quê? Que isso, não, vamos almoçar o quê? Ih, bateu a mão do Stitch, sabe? Não, eu olho Aleatório. pro Stitch e eu consigo imaginar ele. Que é isso que esse cara tá fazendo? Que é isso? Tipo, ele falando, que Não, é eu não isso? quero enganar você Entendeu? não, mas essa roupa do Stitch aí também Não favorece, né? não tá legal não, cara. Você não... Não é não? Pois Não é. favorece muito, é verdade. Né? Essa roupa do Stitch, ela não caiu bem. Será que a do live action ficaria melhor? Não é tão diferente, Não, né? ele tá meio magro aqui, ó. É. Tá sobrando aqui. Não, desculpa, gente. Desculpa. Tá meio fraquinho. Não, com o todo Stitch. respeito ao Stitch, que, porra... Não comeu hoje, coitado. Olha, tem muito amigo olha a performance. manga aqui. Olha a manga aqui. Tá, entendi. Parece aquele cachorro que fica... Que... Tá fraquinho, tá Não, aquele fraquinho. Um cachorro bulldog. que dobra. Um bulldog. Que? Mas o Stitch geralmente é assim. Não, um bulldog? É. Não sei, sobrando manga assim? É, eu acho. Olha, Não, ele de verdade. eu tenho ele muito de amigo que foi verdade performance, eles vão lá. destacar hate Não, depois. então, não acho que não Ele tá. lá, eu acho que é assim mesmo. Acho que faltou um enchimento ali. Faltou. Faltou a manguinha mais... Tudo bem. O bracinho mais... Não? Só uma opinião, assim, quem... Tudo bem, acho que a barriga dele é Sommelier. muito localizada embaixo. É, sommelier de muito, Stitch. muito caída também. Muito caída. Tá esquisito. Tá esquisito. Sommelier de Stitch. Onde é esse Stitch aí que fica? Esse aí foi na Tomorrowland. Na Tomorrowland tinha o Meet É, do... aqui do... Tem o Meet do Stitch, eu não sei se ainda tem. Eu sei que antigamente tinha uma atração do Stitch ali. É, que eu também... tinha. Eu cheguei aí quando eu fui em 2014, que era Essa tenebrosa. atração era sinistra. Era não cheguei sinistro. não, mas era Eu lembro sinistra. que foi a primeira atração que eu fui em todas as Demônio, Disney. demônio. Nossa! Foi a primeira que eu fui. Eu lembro que a gente tinha chegado no Já Magic chegou Kingdom, assim. a gente tirou foto no castelo, aí minha guia falou, bora pra Tomorrowland. E era logo a primeira assim que chegava, né? Eu lembro que no nosso grupo tinha lá um garotinho de 9 anos. Nossa, ele ficou traumatizado pra vida. Nossa, Não, essa atração é é sinistra. assustadora. Não, ela é. Então, aí ela Atração de acabou, aí terror. no lugar aí quando eu voltei em 2018, aí tinha um meet and greet com o Stitch. Ah, tá, entendi. Agora devia ser tem, ali, mas devia ser ele ali não... Ele fica fora, ele fica ali do lado do Buzz, da Será que eu vou fazer atração do alguma Buzz. ride ali no lugar?
Não sei se... Podia, né? Podia. Tá ali vazio, sem nada. Não sei, eu não tenho visto muita coisa da Disney, porque eu tenho medo de ficar triste, porque eu começo a lembrar do meu programa. Faz um tempinho que eu não pesquiso, assim, como é que tá as atrações de lá. Tá, entendi. Não, porque na época também eu era um monstro, na época eu sabia de tudo. Eu sabia a atração que ia entrar, a atração que tinha saído. Nossa, porque eu achava que aquilo ali seria importante pra entrevista. Não foi nada importante pra entrevista. Acha que é uma coisa quando é outra, né? E essa segunda entrevista que você falou, a primeira foi com o pessoal do Brasil, a segunda com o pessoal da Disney, ela é mais emotiva, né? Mais assim Sim, era mais pra gente contar a nossa história de vida e tudo. Foi um pouco mais... pra mim foi muito tensa, porque eu estava muito nervoso. Emotivo. Mas a gente fala mais de nós e nós mesmos. Sim. E também na hora ela... na hora a entrevistadora ela vai perguntando muito sobre qual role você quer trabalhar, por que você quer trabalhar nessa role. Eram mais perguntas assim. Entendi. Olha. Se aí ICP quer fazer um ICP, cola com a gente aqui, que a gente tá especialista nisso. Pô, se a gente contar, assim, com certeza deve ter mais de 20 cast members que passaram por aqui. Com certeza. Com certeza, com 160, 160 aí, bota mais de 20. Com certeza. Gente, eu não consigo mais falar, né? Eu não consigo mais ruim, hablar. Nós somos uma máfia. Nós somos muitos. E a gente faz barulho. São muitos. Nós somos muitos e fazemos barulho. Vou me conter nas palavras. Mariana, vou me conter aqui, ó. Por favor. Já deu o seu momento, Já né? deu o meu momento. Muito obrigada. Amamos Eu muito. agradeço. Pelo Muito, carinho. muito. Pelas Foi um prazer. poses. Pelas poses. Pelas poses. Agora você só vai tirar foto assim. Eu já falei, né? Tem um influenciador que eu sigo que eu adoro, que faz umas poses legais. Eu acho maneiro. Eu tenho uma foto minha que eu tô e você, que eu tô com uma pose bem maneira também. É verdade. Eu sei qual é essa foto. Eu sei. Eu gosto de umas poses diferenciadas. Diferente, né? Você tem que encontrar uma sua. Vou procurar. Característica, entendeu? Em busca da minha pose. Perfeito. A série. Eu acho. Mas pensa bem, pra ficar bem em todas. Pensar. Essa eu achei muito boa. Sim. Fica bem em todas. Pra fazer com personagem também é bom. Eles não entendem nada. Mas é legal. Depois eu quero ver a foto da Ana. Eu vou procurar. Vou Fazendo procurar, eu mando. assim. Maravilhosa. Adoramos. Muito obrigada Eu também por adorei. ter vindo. Amamos muito. E você, Obrigado, galera? Você já sabe, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal. Estamos quase batendo 15 mil inscritos. Me ajuda, por favor, não custa nada. Ajuda tanto. E se você quiser participar do História de Orlando, só mandar sua história lá no Instagram, @História de Orlando. Quem sabe um dia não é você aqui contando suas histórias, ou em Orlando ou em algum outro parque temático pelo mundo. Show? É isso? É isso! É isso, galera! Eu não faço, não. Aí tu me quebra. Desculpa, não pode rir, né? Que aí piora. Se rir é pior. Tá bom, perdão. Obrigado então. mais uma vez, Fritz. Obrigado pelo Amamos. carinho. Ai, obrigado, Muito obrigada. gente. Até o próximo domingo, então. Beijo, galera. Feliz Semana que vem eu tô aniversário, curado. tá? Obrigado, Feliz 25 aniversário. Obrigado. Beijo.